nossa edificação nessa manhã. Bem-vindo para o Conrado, né? Chegou. Senhor, te agradecemos, obrigado pela tua misericórdia e bondade derramada sobre o teu povo. Tua palavra diz que aonde há comunhão entre os irmãos, o Senhor ordena a bênção. Nos ajuda a construir como comunidade de fé cada vez mais essa disposição de, em comunhão no Espírito, adorar o Senhor juntos em comunidade. Nos ajuda a ansiar pela congregação dos santos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, fortalecido. Obrigado pelo perdão sempre presente, que jorra da cruz. Obrigado porque o Senhor nos ama e demonstra isso de várias formas. Nos dá um coração sedento de reconhecer essa beleza que o Senhor tem, a beleza desse relacionamento que o Senhor criou para que andássemos nele. Recebe a nossa adoração nessa manhã. Fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor? Bom dia, irmãos. Vamos colocar de pé, louvar o Senhor?
Para adorar o nosso Deus. Nós aguardamos a volta de Jesus Cristo. Não vai ser de avião não que Ele voltará, que nós vamos até o céu. Ele virá no piscar de olhos, como ladrão, que a gente não sabe a hora. Nós temos que estar preparados para isso. Aguardamos o dia, a volta do nosso Senhor Jesus.
Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Deus. Convido-os a abrir as suas Bíblias, livro de Apocalipse. Vamos ler o capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. São 14 versos, é um texto curto e muito bonito, muito agradável de ler. Espero que os irmãos aproveitem aí, prestem atenção nas declarações feitas a respeito do Cordeiro. Verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém. João, ele está diante de uma visão estarrecedora. Ele vem no capítulo 4 descrevendo como era estar ali na sala do trono. Ele descreve a magnitude do Deus assentado no trono, o chão como um mar de cristal. Ele descreve os 4 seres viventes como coisas incríveis demais para serem descritas, comparava animais. Descreve os 24 anciãos adorando constantemente, e ele está ali estarrecido com tudo que ele está vendo, ainda tentando entender o que está acontecendo, quando de repente ele toma diante de si uma situação que é difícil de interpretar. Aquele Deus sentado no trono tem um livro na mão, um rolo na mão, e incrivelmente não há ninguém digno de tomar aquele livro e abri-lo. Ninguém era digno diante daqueles seres tão especiais, daquelas criaturas tão grandiosas, dos anciãos tão respeitáveis. Ninguém era digno de tomar nas mãos aquele livro e abri-lo. Então João, ele é tomado com um choro. O versículo 4 diz que ele chorava muito porque ele percebia que ninguém era digno de tomar aquele livro nas mãos e abrir o selo. Mesmo diante daquela situação maior do que ele conseguiria imaginar, maior do que ele conseguiria conceber, nada do que ele via era digno de estar na presença daquele Criador. Por isso ele é tomado desse choro, ele é tomado dessa tristeza, porque ele se percebe também finito, pequeno, indigno de estar ali.
Mas ele é consolado pela voz de um dos anciãos que diz, no versículo 5, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então João, ao ouvir isso, como que seus olhos abrindo, percebe que lá no meio daquela sala, diante de toda a descrição que ele fez, tinha uma figura que ele ainda não havia percebido. No meio do trono havia um cordeiro. No meio do trono havia um cordeiro que ele descreve também de uma forma enigmática. Um cordeiro que estava em pé, mas parecia que havia sido morto. Será que esse cordeiro carregava em si as marcas do seu martírio? Carregava na sua forma de estar diante de João, diante do trono, as marcas de alguém que venceu também a morte? Ele declara que nesse cordeiro também estava a sombra daquilo que ele descreve como 7 chifres, 7 olhos, que significa os 7 Espíritos de Deus, é a plenitude do Espírito. Ele reconhece nesse cordeiro as mesmas características que ele reconhece também naquele que está sentado no trono. E esse cordeiro é digno de chegar até o trono e tomar nas suas mãos o livro. E ele é digno de se aproximar do Criador e ter, porque ele não é um ser criado como os outros, mas é alguém que, como foi declarado, é da mesma essência de Deus. Ele é o próprio Deus, ele é capaz de fazer isso. João, quando testemunha isso, ele olha ao redor e ele vê que todos aqueles anciãos e os seres viventes se prostram quando esse cordeiro, que é digno, toma o livro em suas mãos. E eles cantam uma canção que é maravilhosa, diz assim: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Essa canção aponta para uma completude de presente, futuro, passado e eternidade. Presente porque sim, aquele cordeiro, aquele ser, ele era digno de estar ali, ele era o único digno de que podia se aproximar do trono e o único digno de tomar nas mãos aquele livro. Aponta para o futuro porque ele ia executar sim a justiça de Deus, ele iria abrir aqueles selos, mas ele também aponta para o passado porque ele já havia sido morto, e aponta para uma eternidade, e nessa sua morte ele comprou com o seu sangue todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e nações. Ele comprou para este Deus, comprou para si, todos nós, desde hoje até aqueles que ainda virão. Aqueles que foram escolhidos e eleitos por Deus, foram comprados na morte deste cordeiro. Ele aponta para essa plenitude, essa completude que ele faz. Ele constituiu então nós, seres criados, caídos, corruptos, constituiu-nos como parte do reino de Deus e nos formou por meio do seu Santo Espírito sacerdotes para com esse Deus. Temos condições então de louvá-lo, adorá-lo e conhecê-lo por causa das ações, por causa do ato deste cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. E diante dessa grande comoção, o terceiro momento desse capítulo é quando João olha e percebe que não só os anciãos, não só os seres viventes, mas uma miríade de anjos, milhões e milhões e milhares de anjos e vozes se levantam e começam a cantar e começam a adorar. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Mais 7 virtudes que apontam sim para a plenitude do Espírito, de que ele realmente é digno de receber adoração como o vero Deus. Esse capítulo ele demonstra a unidade da Trindade. Nós temos o Deus Pai assentado no trono, o Criador. Nós temos o Cordeiro, aquele que morreu em nosso favor, digno de estar diante do Pai, digno de receber nas suas mãos o livro, o rolo que vem com os selos que serão por ele também quebrados. E nós temos aqui a plenitude do Espírito sendo anunciada em todo o tempo, ornamentando tanto o Pai quanto o Filho, tanto o Deus Criador quanto o Cordeiro. Essa maravilhosa visão de João nos aponta também para uma outra coisa que vem acontecer. Nós, como criatura, e todas as coisas criadas se tornam então maravilhadas pela plenitude desse Espírito. Ele olha no versículo 13 e diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam louvor,
a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Toda a criação, então, é convidada e toda a criação é compelida a adorar esse Deus, a reconhecer a vitória desse Cordeiro, a reconhecer a maravilha que é poder estar na presença dEle e vê-lo triunfando junto a Deus Pai. Essas coisas hão de se cumprir. Nós olhamos para Apocalipse como aquilo que aponta para o que haverá de se consumar no futuro, para aquilo que Deus já disse: vou cumprir, enviarei novamente Cristo, e Ele virá para julgar todas as nações. Apocalipse, sim, é um livro que joga sobre muitos terror, porque joga sobre muitos a consciência de que eles serão julgados, e serão julgados sem nenhum tipo de advogado. Mas para aqueles que confiaram suas vidas a Cristo Jesus, estes não passarão por tal julgamento, pois em Cristo eles já foram perdoados. Aqueles que confiam as suas vidas e foram lavados pelo sangue do Cordeiro, estes estarão com esse grupo, cantando, louvando e adorando, e felizes e alegres, porque na consumação de todas as coisas, Deus sairá vitorioso, o seu Cristo sairá triunfante, e com Ele nós estaremos e reinaremos. Fomos feitos parte do reino por causa do sangue de Cristo Jesus. Apocalipse é, acima de tudo, um livro sobre vitória, sobre a consumação. E aqui nós temos aqui como se fosse um êxtase antes do momento de julgamento e de salvação, antes do momento que ele vai começar a exercer todo o derramar do cálice e também trazer para si aqueles que lhe pertencem. Nós temos um momento de grande alegria e que o próprio João, na sala do trono, se coloca junto com essa criação em adoração. Mas hoje nós também já podemos adorá-lo. Não precisamos esperar esse dia chegar. É pela certeza de que Deus vai cumprir tais promessas que desde hoje podemos adorá-lo e nos juntar a um coro que louva ao Cordeiro. Nós temos hoje esse Santo Espírito que nos habita e nos faz um com o Pai. Nós temos esse Espírito que nos habilita pela fé e nos habilita a adorá-lo. Temos esse Espírito que nos traz a certeza de que o sangue derramado desse Cordeiro é suficiente para nos lavar das nossas iniquidades. Indignos continuamos sendo, não poderíamos estar diante desse trono. Indignos nós somos, mas por causa do sacrifício de Cristo Jesus, do amor infindável de Deus Pai, e por causa dessa ação do Espírito Santo que imputa em nós essa pena que foi paga, coloca sobre nós o perdão que foi derramado pelo sangue de Cristo, que nós podemos hoje nos colocar na presença de Deus e adorá-lo. Então o convite hoje é que nos maravilhemos com esse texto, nos maravilhemos com a glória de Deus, com a imagem do trono de Deus, e nos alegremos com a vitória de Cristo Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, nos trazendo salvação. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, muito obrigado, porque nós recebemos no Teu Espírito a certeza de salvação que o sangue de Cristo nos dá. Muito obrigado, porque recebemos no Seu Espírito o consolo e a habitação, ó Pai, que somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro podem receber. Indignos nós somos, ó Pai, pequenos, falhos, mas nos aproximamos do Senhor com temor e tremor, na confiança do Teu amor por nós, esse amor que foi demonstrado ao enviar Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, para pagar a dívida que era nossa, este amor que se manifestou também quando o Teu Santo Espírito ressuscitou dentre os mortos, o elevando à Tua direita, o colocando diante de Ti, e colocando Ele como digno de exercer e de receber o livro das Tuas mãos. Que a Tua igreja, o Teu povo, nós que fomos feitos reino Teu, nós que fomos habilitados como sacerdotes pelo sangue de Cristo, pelo Teu Espírito, possamos Te adorar. Recebe a nossa adoração, que possamos aqui, ó Pai, render-lhe verdadeiro louvor, verdadeira glória, ó Pai. Todo o poder, toda a honra seja dada a Ti. Que essa alegria que o Senhor também nos concede, por meio da vitória de Cristo, por meio do fluir do Teu Espírito, também enche o coração de cada um dos meus irmãos, e assim sigamos firmes, fortes e esperançosos no Teu Evangelho, anunciando até o dia da volta bendita e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Davi? Obrigado, pastor Kelvin. Apocalipse serve como um antídoto para a nossa tendência de ficarmos acostumados com Deus. Muitas vezes nós
achamos que conhecemos Deus, né? E Ele coloca Ele no bolso, assim. E ler Apocalipse nos mostra uma visão tão grande dele que bota no coração da gente esse desejo de adorar Jesus, né? De descansar nas promessas dele. Então, quando você perceber um esfriamento assim na sua admiração por Deus, vai para Apocalipse, fica com medo, né? Fica aliviado, né? Fica maravilhado. A Bíblia, ela é perfeita. Queria chamar os aniversariantes para virem aqui à frente. Aniversário de casamento, aniversariantes dessa semana. Luiz. Mais alguém? Pai, obrigado pela vida do Alexandre. Obrigado pela forma como o Senhor tem cuidado dele, da sua casa. Obrigado pela direção que o Senhor tem dado na sua vida profissional. Pedimos que o Senhor o alegre nesse tempo em que ele celebra a própria vida, enche o coração dele de gratidão, de reconhecimento da tua boa mão sobre ele. Como igreja nós o abençoamos e oramos em nome de Jesus. A Bíblia fala que tem que ser como criança, né? O Alexandre disse que veio por causa do bombom. As crianças, muitas vezes, né? Meu aniversário, quero ir na igreja, vou ganhar bombom. Tragam os pais. Alguns avisos rápidos, né? Dia 29, Abigail. Formatura da Abigail lá em Anápolis. A gente está querendo se encontrar lá no Gerivá, comer uma pamonha, ir até Anápolis, participar desse momento de alegria na vida dela, do Eliel, que fez estágio com a gente aqui também, né? No domingo, dia 30, nós teremos nossa assembleia, já foi convocada, será pela manhã, no horário da escola dominical. Nós vamos ter devocional, café, depois nós retornamos para a assembleia, para a aprovação do orçamento de 2026, também para a eleição de oficiais, membros da diretoria. Então, orem por nós. Os líderes da igreja vão se reunir na quinta-feira para conversar sobre os planos para o próximo ano. Então, estejam orando por nós nessa fase. Eu tenho certeza que estou esquecendo de alguma coisa. Oi? Sim, hoje começa a classe para novos membros, né? Você que batizou durante esse ano, né? Você que tem congregado conosco, o convite é para que nós nos encontremos naquele primeiro corredor dos banheiros, segunda sala à esquerda, né? Nós vamos conversar durante esse mês de novembro sobre por que participar de uma igreja, né? O que a gente crê aqui, como a gente se organiza como comunidade de fé para amadurecer no processo do discipulado. Então, se você quer conhecer sobre a igreja, né, sobre a importância de fazer parte de uma comunidade de fé, fica o convite para você estar conosco nesse mês de novembro. Tá bom? Vamos para o nosso cafezinho ali. Aqueles que nos visitam são muito bem-vindos. Deus os abençoe. Compreender as belezas do Evangelho. O Evangelho se torna poder de Deus para a salvação por causa da ação do Espírito Santo. Esta pessoa, esta operação de Deus precisa ser entendida e conhecida pela igreja. Do contrário, a Bíblia é apenas mais um livro, Deus é apenas mais um título e Cristo foi alguém que faleceu no passado. Nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar claramente a Deus, habitar em nós. Carecemos desse Espírito para nos submeter realmente ao sacrifício de Cristo e para nos unir como igreja. É esse Espírito também quem faz com que esse Evangelho que anunciamos tenha algum tipo de poder, porque ele é poder de Deus para a salvação, capacidade de salvação. E o que é pneumatologia? Bom, a pneumatologia é a disciplina teológica que se dedica ao estudo da doutrina do Espírito Santo. De modo geral, pneumatologia estuda a natureza e a obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o agente da regeneração e santificação e o doador dos dons que capacitam a igreja para o seu ministério. Então, por que a gente usa o termo pneumatologia? Para ficar pequeno.
porque senão a gente vai falar, nós estamos numa classe sobre doutrina do Espírito Santo. Então, pneumatologia, vamos trazer para o português? Doutrina do Espírito Santo. Do grego, ela vem assim, ó, pneuma, espírito, ou respirar, né? Por isso que a gente vê pneumonia, é o ar. Pneuma, espírito, e logos, estudo. O termo central, pneuma, também designa o elemento espiritual no homem, crucial para o seu relacionamento com Deus. Então, o objetivo da gente estudar pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, é compreender de forma mais profunda, de forma mais clara, esse relacionamento que nós temos para com o nosso Criador. Esse relacionamento, ele só é possível por causa do sacrifício de Cristo. Cristo morreu em nosso lugar e nos lavou, pagou pelos nossos pecados, nos lavou, nos redimiu para estar diante do Pai. Mas quem aplica, quem imputa isso em nós, é o Espírito Santo quando ele nos habita. A gente só consegue compreender e ter crescimento nesse relacionamento por causa do Espírito Santo. Por que estudar a doutrina do Espírito Santo? Bom, a doutrina do Espírito Santo ele vai evitar pelo menos 2 extremos, né? O entusiasmo, guiado por subjetivismo e sem base na palavra, mas guiado por experiências e opiniões, e o cessacionismo rígido, que promove o materialismo e nega a obra atual do Espírito. Quando estudamos a doutrina do Espírito Santo, nós iremos compreender melhor o que é esse agir de Deus, como Deus se manifesta, e conseguiremos evitar, por exemplo, aquela vontade de se basear apenas em experiências. Eu tive uma experiência com Deus. Eu tive um mover emocional. Eu tive um mover espiritual. Me arrepiei, fez assim. Então, todas as vezes que eu fui em um culto, por exemplo, eu preciso ter esse arrepio. Eu preciso ter aquele choro. Eu preciso dessas experiências. Eu preciso de uma palavra profética assim. Esse nível de relacionamento, baseado apenas em experiência, que foge à palavra, ele é combatido à medida que você conhece mais a doutrina do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito é o doador do Espírito de Deus em nós, é o doador dos dons, e é aquele que nos faz conhecer mais de Deus, mas eu continuo reconhecendo que esse Espírito e esses dons pertencem a Deus, eu evito o extremo de achar que só vai acontecer da maneira que eu quero. Não, é o agir do Espírito, é Ele quem escolhe, é Ele que move. E uma vez que eu compreendo que Ele é um com o Pai, e que este Espírito não nega a doutrina do Pai e do Filho, Ele também vai ser coerente com a sua palavra. Eu não vou buscar experiências, ou eu não vou concordar com argumentações que firam aquilo que vem da parte de Deus e está registrado em sua palavra. As experiências espirituais, elas ocorrem, continuam, mas elas não vêm para negar ou para ir contra aquilo que já está revelado. Pelo contrário, elas vêm em testemunho, elas vêm de forma que a igreja que foi formada e que está baseada nessa palavra seja fortalecida e enriquecida. Então a gente foge do extremo só de experiências. Mas o outro também é fugir do cessacionismo. A ideia de que não, agora já foi e acabou tudo. Uma vez que eu entendo que o Espírito de Deus é Deus, que o Espírito de Deus habita em nós, é Ele que nos traz a fé e nos regenera, eu entendo que Ele também continua agindo. E por mais que você possa pensar que talvez hoje não se veja tantos sinais quanto se via no momento em que a igreja foi fundada, na descida do Espírito Santo, nós temos a consciência de que Ele continua manifestando o seu poder, tanto na conversão, quanto na cura, quanto na instrução, mediante a sua palavra. É pela palavra que Ele nos aconselha. É por meio dos nossos irmãos na fé que Ele nos exorta. E Ele nos socorre de forma milagrosa também por meio da sua ação. Mas a gente não trabalha nesse não, acabou, o Espírito Santo já fez o que tinha que fazer e parou por aí. Não, quando nós avançamos e estudamos, sabemos que é Ele quem age em todo o tempo e em meio a cada um de nós que fazemos parte da sua igreja. Então, a doutrina do Espírito Santo nos ajuda a fugir desses 2 extremos. Só experiências ou não existe nada de espiritual. E, às vezes, vamos trazer um pouco para a realidade de igrejas mais tradicionais, não tem mais nada de espiritual, não. A gente só tem que contar com o que está escrito na Bíblia. Às vezes é uma inclinação. A gente para até de orar por cura, para de orar por uma situação se resolver, porque a gente fala, não, Deus está no controle mesmo, não, deixa eu ver o que vai acontecer. Não. O Espírito, Ele nos auxilia, inclusive nas orações, na intercessão. Guia-nos, inclusive, para
observar e reconhecer o agir milagroso de Deus numa cura, em uma pessoa que se volta para Deus novamente, em alguém que vem em socorro do outro sem saber da sua necessidade. Nós cremos nessas coisas. Mas a gente tem que entender que isso acontece também submisso à vontade de Deus e nunca contrariando a sua palavra. Qualquer coisa que vai contra a sua palavra, há algum engano ali. Temos que criticar. Então, eis o porquê de, como igreja, estudarmos também a doutrina do Espírito Santo. Avançando. É absolutamente necessário conhecer o que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo. A falta de conhecimento desta doutrina tem causado grande prejuízo espiritual na vida de muitos. Jesus disse, em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Do início ao fim, Velho Testamento e Novo Testamento, o tempo inteiro a Bíblia fala a respeito do agir do Espírito Santo. É verdade que, em maior dose, no Novo Testamento, nós temos o derramar do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que antes agia ao redor do povo, no Novo Testamento agora habita o povo de Deus. Sim, mas a Bíblia toda é permeada por ensino a respeito do Espírito Santo. Wayne Grudem diz, a tarefa do Espírito Santo é a manifestação da presença ativa de Deus no mundo, especialmente na igreja. Essa definição indica que o Espírito Santo é o membro da Trindade que as Escrituras representam mais frequentemente como estar presente para fazer a obra de Deus no mundo. Então, quando nós nos reunimos como igreja, nós só temos condições de ter essa intimidade, essa unidade, por causa desse Espírito Santo. Deus está sentado no trono, Ele é Deus Criador, onipresente, onisciente, onipotente. Mas nós somos unidos e nós temos essa condição de nos relacionarmos por causa dessa atuação constante do Seu Santo Espírito. O Espírito Santo é quem manifesta essa presença constantemente em nós, por meio de nós também a outros. Nós temos aqui como reunidos a presença de Cristo? Sim, somos o corpo de Cristo, mas só o somos por causa desse Santo Espírito que nos une, que nos guia ao entendimento disso. Por fim, nós temos ali o Strong falando a respeito da doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele recebe a designação própria de pessoalidade. Agora é uma argumentação para entender por que as pessoas estão falando assim, tem que ser uma pessoa, não é só uma característica. É uma argumentação crítica gramatical. Por isso que eu trouxe essa fala do Strong. O pronome masculino ekeinos, apesar de que pneuma é neutro, o nome paracletos, que não pode ser traduzido como consolo ou ser tomado como substantivo de qualquer influência abstrata. O que ele está falando? Que o sentido fundamental da palavra paracletos é um adjetivo verbal. É chamado para o auxílio de alguém e, deste modo, quando empregado como substantivo, tem a ideia de auxiliador. Ele está falando a respeito das vezes que a palavra que se volta à característica do Espírito Santo é usada. Em João 16:7, mas eu lhes digo a verdade, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador. Ele está falando que essa palavra nunca vai poder dizer, se eu não for, vocês não serão consolados. Não está falando disso. Está falando realmente de uma pessoa, um substantivo próprio a ideia. Está aplicando a uma pessoalidade. Ele não está falando apenas de um substantivo comum. Se eu não for, vocês não seriam consolados. Todas as vezes que se falam a respeito desses atributos, está falando de uma pessoa. Então, é sobre isso. Eles têm uma argumentação gramatical para mostrar. Está falando de Deus. Está falando de uma ação dele. É uma pessoa. Então, quando nós pensamos sobre entristecer o Espírito, sobre a forma como o Espírito age, sobre o convencimento dele, nós estamos falando da ação de uma pessoa. Quando foi escrito de maneira a apontar para alguém agindo, não apenas só como um substantivo comum. Beleza? Só trouxe essa argumentação para vocês entenderem por que há essa utilização do termo. Espírito Santo é uma pessoa, ele é alguém porque toda a Escritura aponta para isso. Pneumatologia, então, afirma que Deus ele é uma pessoa. Para a gente continuar avançando, eu vou precisar muito da ajuda de vocês e do pessoal dos microfones. Nós temos muitos textos para dar uma olhada, para conhecer mais a respeito do nome, dos atributos, dos dons. E aí agora eu quero que vocês me auxiliem na leitura desses textos. E é o momento também da gente fazer as perguntas. Não entendi, ou quero contribuir, ou li recentemente sobre tal coisa, e que eu não souber perguntar, a gente anota
próxima aula a gente, não souber responder, a gente anota e próxima aula eu trago a resposta. Beleza? Vamos iniciar olhando um pouco sobre quais nomes são dados a esse Espírito, né? Nomes do Espírito Santo. Temos aqui 6 textos. Quem que pode abrir para a gente? Levanta a mão em Lucas 11:13. Lucas 11:13. Vou pedir um para cada um abrir, hein? Vamos lá, gente. Se disponha. Irmandade. A Bárbara lá. Espírito da graça, Hebreus 10:29. Celinha aqui. Espírito da verdade, João 14:17. Daniel. Espírito de sabedoria, Isaías 11:2. Nayara. Espírito de glória, 1 Pedro 4:14. Espírito de glória, Jefferson. E conselheiro, João 14:16. Aqui do lado. Gente, ficar falando o nome de todo mundo assim eu perco. Vamos lá. Primeiro, quem foi o primeiro que abriu aí? Espírito Santo, Lucas 11:13. Quem pode ler em voz alta? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ok, então nós temos aqui o Espírito Santo. Esse é o termo aplicado a esta pessoa. A promessa de que ele será dado. Espírito de graça. Celinha? De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ok, então nós estamos falando aqui desse Espírito também que habitou em Cristo, que desceu sobre esse Cristo, Espírito da graça. Espírito da verdade, João 14:17. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então, eu falo também dessa ação do Espírito em nos tornar conscientes da verdade. Espírito de sabedoria, Jefferson? Foi você, Jeff? Foi quem? O Isaías? Não, foi a... Não era? Isaías 11:2? Isaías 11:2. Quem ficou então? Não, ninguém? Chuta, gente, rapidinho, celulares. Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém. Espírito de glória, 1 Pedro, Jefferson. Pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Glorioso Espírito, Espírito de glória. Cris, João 14:16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então nós temos aqui o Consolador, o Espírito Conselheiro. Nós temos nesses nomes atributos desse Espírito. É um Espírito Santo, é um Espírito separado, é aquele que vem da parte de Deus, é um Espírito de graça, de bênção, que derrama, é o Espírito que foi ultrajado por aqueles que rejeitaram a Cristo, é o Espírito da verdade que nos dá condições de entender o Evangelho, a mensagem de Cristo, Ele que nos traz a fé. É um Espírito de sabedoria que revolveu Cristo e que envolve cada um de nós e habita em nós e nos dá condições não só de compreender as palavras de Cristo, mas também de sermos testemunha dele. É um Espírito de glória e é o nosso conselheiro, nosso consolador. Nós temos nos nomes do Espírito Santo apresentações de seus atributos também e a forma como ele age. Na sua pessoalidade, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele tem conhecimento, ele tem sentimento e tem vontade. Então, eu trouxe mais 4 textos que falam a respeito de características pessoais. Que eu falo assim, por que eu posso dizer que o Espírito Santo é uma pessoa? Por quê? De forma clara, a gente consegue encontrar lá em Mateus 3,16, a pessoa do Espírito Santo, que ele tem conhecimento, depois que ele tem sentimento e que ele tem vontade. Vamos lá?
Mateus 3, 16 e 17. Quem pode abrir para a gente? Vai lá, Babi. Romanos 8, 27. Quem mais? Alexandre. Efésios 4, 30. Andressa. E 1 Coríntios 12, 11. Jefferson aqui de novo. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Esse é um dos textos mais emblemáticos que muitas vezes você que é criado dentro de igreja passa despercebido. Você percebe que neste texto as 3 pessoas da Trindade estão presentes? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos Jesus sendo batizado por João e ao sair das águas, o Filho de Deus está lá, vem diante de todos o Espírito em forma de pomba e a voz do céu vem dizendo: Este é o meu Filho amado. As 3 pessoas da Trindade estão manifestas nesse texto. E às vezes a gente passa o olho por cima e não consegue reconhecer isso. Fala, não, foi ali que Jesus foi batizado. Não, foi uma manifestação clara do Deus único ao qual servimos, manifesto em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. Então nós temos aqui que ele tem conhecimento, ele conhece os nossos corações e dessa maneira ele tem condição também de interceder conosco. Sentimento, Efésios 4, 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então nós estamos aqui falando a respeito de entristecer uma pessoa. O Espírito Santo que nos sela, uma das funções dele é garantir a nossa salvação em Cristo, garantir por Deus a nossa eleição. Ele se entristece à medida que nós paramos de vigiar ou, de alguma maneira, negligenciamos a ação dele ou a busca por disciplinas espirituais, por adorar a Deus. Isso daí aponta para uma pessoalidade. Tem vontade. 1 Coríntios 12, 11. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Nós temos aqui a ideia também de que na sua sabedoria é esse Espírito quem distribui os dons em meio à igreja, que capacita-nos para exortação, para ministrar, para palavra profética, para atos de piedade. É esse Espírito que, segundo a sua vontade, segundo a sua sabedoria, distribui em meio à igreja e habilita essa igreja para adorar a Deus, para o seu ministério. Nós também temos, ao longo da Bíblia, alguns atributos que se referem a este Espírito. Quando falamos em atributos, falamos de virtudes e características que representam a alguém, no caso, que representam a Deus. E nós temos textos claros que falam a respeito do Espírito como também possuidor de atributos. Levanta a mão aí quem pode ler Atos, capítulo 5, vai aqui o Arnaldo. Hebreus 9, 14. Paulo aqui. Salmo 139, 7. Estou falhando. João 14, 26. Vocês me ajudam aí, vocês gritam o nome, levanta a mão e grita o nome. O Fábio aqui. O Fábio não dá para errar, tem 3, 4 Fábio aqui, a gente tem que falar Fábio. Então vamos lá, esse Espírito Santo, atributo dele, lá em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, ele está falando que esse Espírito, o atributo dele é o Espírito de Deus. Ele mentiu foi ao Espírito, ele mentiu ao próprio Deus. Esse Espírito, ele é divino. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Uma das argumentações de Hebreus é que o sacrifício de Cristo foi consumado na eternidade. Ele está falando que esse Espírito de eternidade sempre esteve lá. Então nós temos essa segurança. O Espírito de Deus, ele é eterno. Ele é uma pessoa. Ele tem esse atributo. Salmo 139, 7. Para
ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não há como escapar da presença dele. Ele está em todos os lugares. O Espírito de Deus é aquele que nos permeia, que está em volta de nós e habita aqueles que receberam Cristo Jesus como Salvador. Onisciente, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, esse Espírito, ele é onisciente, ele sabe o que deve ser dito, ele sabe como deve ser guiado, e ele nos instrui à medida que nos submetemos também a ele pela palavra. Existem aqueles que podem resistir ao Espírito. A gente lê, é interessante como Paulo recalcita contra os aguilhões. Paulo luta contra a forma como esse Espírito está trabalhando nele. Mas aqueles que se submetem recebem desse Espírito habilidade, habilitação, competência, condições de rebater, defender sua fé, anunciar, ser usado para que outras pessoas escutem a respeito de Cristo Jesus. E também nós temos as obras que esse Espírito opera em meio à igreja. É aquilo que ele faz. Então, vimos aqui os nomes dele, as questões dos atributos que são dados a ele, também a forma como ele é um indivíduo, uma pessoa, né, pessoalidade. E agora nós vamos ver como ele opera em meio à igreja, em meio ao povo de Deus, no ministério. Então, textos bíblicos, esses aqui a gente vai tentar ler também. Eu gostaria que vocês fossem abrindo aí. Só o primeiro de cada um, não precisa o segundo não, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas olha só, Gênesis 1, 2, levanta a mão. Quem pode ler? Fábio. 2 Pedro 1, 21. Marco. Lucas 1, 35. O Paulo. João 16, 8. João 16, 8. Babi. João 3, 5 a 6. O Daniel. João 14, 16, 17. A Dani. E Romanos 8, 15. Quem pode? O Alexandre lá atrás. Então, vamos lá. Fábio, Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, nós temos o Espírito de Deus ali na criação. Desde a criação, ele está atuando junto ao Senhor. 2 Pedro 1, 21. Porque nunca mais, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Desde o início, aquilo que é registrado na Bíblia não é registrado por vontade humana. As profecias que vêm a se cumprir não são por vontade humana, mas Pedro defende que é o Espírito quem guia e que o Espírito que preserva essas informações. É ele quem registra, auxilia esses escritores a registrarem a palavra de Deus. Lucas 1, 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o Espírito do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A atuação dele foi na concepção de Cristo. A atuação dele está no batismo de Cristo. E depois veremos também que a atuação dele está no ressuscitar de Cristo. O Paulo fala lá em Romanos a respeito desse Espírito que ressuscita. Então, ele tem uma atuação clara também no ministério de Cristo. João 3, 5 a 6. Não, 16, 8. 16, 8. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A ação do Espírito Santo sobre a vida do homem. Convencimento, entender a palavra. Daniel, João 3, 5 a 6. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é por meio do Espírito Santo. O novo nascimento que ele defende diante de Nicodemos, o novo nascimento prometido em Jeremias, é mediante o regenerar do Espírito Santo. João 14, 16, aconselha na palavra. É esse? 14, 16, 17. A Dani, depois o Alexandre. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse Espírito que vai nos lembrar de que Cristo ensinou, que vai nos apontar a vontade de Deus, ele há de habitar em cada um de nós. Ele irá nos aconselhar. Então essa é a promessa. Fiquem em Jerusalém, esperem, ele virá. Alexandre, Romanos 8,15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Esse Espírito também nos traz a certeza e a segurança de salvação. É por causa dele que nós podemos nos voltar para Deus com segurança. Vendo a devocional de hoje a respeito da sala do trono, aquela situação em que João se encontrava era uma situação de maravilhamento, mas também de terror, ao pensar que ninguém é digno. Mas ao ver o Cordeiro e a plenitude do Espírito, ele se alegra. Nós só podemos nos aproximar de Deus e ter essa certeza de que podemos ser salvos em Cristo por causa da ação do Espírito Santo, que nos dá essa confirmação. Esse Espírito, ele também vai agir nos iluminando. 1 Coríntios 2,13. Quem pode abrir? Então, mando aqui, o Arnaldo aqui. Romanos 8,26. Alexandre lá atrás. Romanos 8,11. 8,11. Marco. Atos 13,4. Daniel. Efésios 1, 13 e 14. Dani, Romanos 8, 9, Helene e 1 Coríntios 12, 7. 7 a 11, quem pode? Esse é o maior. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Lá atrás, quem é? É a Juliana. Então vamos lá, 1 Coríntios 2, 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Esse Espírito, ele nos ensina e nos ilumina o entendimento. É ele quem nos dá condições de falar a respeito das coisas espirituais. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele não só nos auxilia na oração, mas ele também intercede por nós. Ele é um Espírito que, em meio àquela forma, nós não sabemos nem o que dizer. Ele, que conhece os corações e nos sonda, nos auxilia a nos colocarmos diante do Senhor. Romanos 8, 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. O Espírito que nos vivifica é o Espírito que atuou na ressurreição de Cristo, é o mesmo Espírito. Atos 13, 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós temos a eleição de Barnabé e Saulo como os primeiros missionários ali na igreja, a atuação do Espírito, chamando eles ao serviço, inclusive guiando toda aquela comunidade que estava orando a entender que era sobre esses dois que eles deveriam interceder e orar para enviá-los. Então o Espírito Santo também chama ao serviço. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito, ele sela a nossa salvação, ele traz a garantia. Essa consciência que nós temos, a segurança que nós temos, é o Espírito quem convence, é o Espírito quem traz, é o Espírito que assegura isso. Nós podemos olhar para Cristo Jesus, olhar para o seu sacrifício, para a sua ressurreição, olhar para o amor de Deus e não temer sermos deixados de lado, abandonados por causa da fidelidade dele e do que o Espírito confirma e sela em nossos corações. Romanos 8, 9, habita o crente. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então,
ele habita o crente. Todo aquele que recebe a Cristo Jesus como seu Salvador, é habitado pelo Espírito. Só temos condições de crer, de ser despertos à fé, de ser regenerados por causa dessa ação do Espírito Santo. Se não há o Espírito, não há fé. Mas se há fé, o Espírito habitou e regenerou para que viéssemos a confessar Cristo como Salvador. Por fim, ele atua na igreja, 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme ele quer. Esse texto ele não é exaustivo. Outros textos vão trabalhar outras questões, mas isso nos mostra que toda a atuação da igreja submissa, entregue a Deus, é orientada e guiada pelo Espírito. Esse Espírito que vem consolar, vem exortar, vem ensinar, vem trabalhar a imagem de Cristo em nós. Os dons do Espírito, que também 1 Coríntios é rico, o Espírito Santo é fonte de todos os dons concedidos por Deus à igreja. Sejam dons de profecia, milagres, curas, línguas, ensino, fé, serviço e exortação, todos os dons fluem dele para o benefício do corpo de Cristo e para a glória do Pai. Então, a ação do Espírito Santo, ela não é sem motivo, sem razão, não é um desperdício. Ela age para que o corpo seja beneficiado, para que venhamos a crescer, venhamos a crescer a imagem de Cristo, crescer anunciando a outros e outros sejam alcançados pela salvação, mas age também sempre para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado nas nossas ações, no nosso testemunho, no nosso crescimento, no nosso anseio pela presença do Pai, no nosso desejo de comunhão uns com os outros. O Espírito Santo age guiando-nos dessa forma. Se você tira a pessoa do Espírito Santo, como eu falei, vira um grêmio, vira uma associação. Mas quem nos traz essa unidade, essa união, esse amor que flui e que nos capacita a lidar uns com os outros em cuidado, em amor de família, fraternal, é esse Santo Espírito. Então, essas são as características do Espírito, seus dons, seu ministério em meio à igreja, e tudo isso está envolto à pneumatologia, porque precisamos estudá-lo. Para que quando estivermos numa pregação, consigamos entender quem está agindo por meio da palavra daquele pregador, quem está agindo no meu coração através da palavra que está sendo ministrada, quem está me guiando a compreender as nuances do Evangelho, é a ação do Santo Espírito. Uma das coisas que a gente falou ali a respeito de oração, Romanos 8, 26 e 27. Quando nós trabalhamos a respeito de doutrinas básicas, estamos buscando orientar e cada um de nós a como aperfeiçoar o nosso conhecimento a respeito de Deus, a como lidar melhor com a fé que a gente professa. E uma das perguntas que normalmente eu faço em treinamentos que a gente está conversando com o professor, e infelizmente muitos não conseguem responder, quando você está orando, com quem você está falando? E às vezes pessoas que foram criadas na igreja nunca pararam para pensar sobre isso. Quando você ora, com quem você fala? Aí eu pergunto, com Deus Pai, com Deus Filho ou com Deus Espírito Santo? Como é que é isso? E fica aquele nó na cabeça. Quando nós oramos, estamos falando com Deus Pai. Vocês lembram em João 16 que Cristo nos fala? E digo, vocês pedirão ao Pai. Digo, não pedirão a mim, mas pedirão direto a Ele, porque o Pai me ama assim como eu vos amo. Ele está falando, vocês vão ter acesso direto ao Pai. Mas quando falamos direto com o Pai, falamos mediante um nome. Qual é o nome que a gente fala no finalzinho da oração? A gente ensina para a criança. Em nome de quem? Por causa de quem? Por causa dele que eu tenho acesso ao Pai, por causa de Jesus. Só que nessa ação, quem nos auxilia a abrir o nosso coração, a expor realmente quem nós somos, a perceber a fragilidade dos nossos pedidos, a sermos corrigidos e consolados, quem é que faz isso em meio à oração? É o Espírito Santo. A Trindade está ali presente. Nós falamos direto com o Pai, nós falamos por intermédio do Filho e somos ministrados, auxiliados e recebemos intercessão desse Santo Espírito.
Não digo a vocês, então é errado orar em nome, Senhor Jesus, por favor. Não, Estevão fez essa oração, não é uma inconsistência. Mas a gente consegue ter a consciência de que a maioria das orações são dedicadas ao Pai, e Jesus nos orienta a isso. Mas se você estiver falando com Jesus, não é errado. Vamos lá. Um exemplo bíblico, Estevão pediu, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Diga, Jefferson. Posso pedir também em nome do Espírito? Pode. Quando você fala com Deus por meio do Espírito Santo, que te auxilia, instrui, você pode falar em nome do teu Santo Espírito. Assim como nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a nossa consciência tem que ser que o acesso que temos a Ele é por causa do sangue de Cristo. E quem imputa isso em nós, que nos traz essa consciência, é o Santo Espírito. Então, não é um erro formal eu chegar e falar assim, eu não posso falar em nome do teu Santo Espírito, ou eu não posso orar para Jesus. Não é um negócio, eles são um mesmo Deus. Mas nós precisamos ter a consciência que na oração há um relacionamento de uma trindade ali. Eu estou me relacionando com 3 pessoas, com a trindade. Um Deus que recebe, Criador, que rege todas as coisas. O Deus Filho, que media em nós, que nos ama e morreu em nosso favor. E o Deus Espírito, que ajuda-nos a sondar o coração. Se nós não temos consciência disso, isso não quer dizer que Deus não vai receber, mas quer dizer que nós não estamos crescendo em amadurecimento. Então, a partir dessa consciência, as nossas orações se tornam a ser mais bíblicas, baseadas na palavra. Mas a pergunta foi, eu posso pedir ao Espírito Santo? Pode. O Espírito Santo pode, não tem problema. Tá bom? Mas depois de você ouvir essa explicação, se o seu filho ora, se um recém-convertido ora, não é um problema, mas você consegue amadurecer e crescer. Agora eu sei com quem eu vou falar diretamente. Agora eu falo, Senhor, me abraça com teu Espírito, eu preciso. Eu estou em um momento de choro, de clamor, de profunda tristeza. Eu quero o abraço do teu Espírito agora. O Espírito Santo me abraça, e você está conversando com Ele. Eu já tive essas experiências, creio que muitos aqui, de luto, de tristeza profunda, de não saber como caminhar. E nessa oração nós precisamos do abraço de Deus, que muitas vezes vem pelo consolo desse Espírito em nossos corações, ou vem pelo corpo de Cristo, por um irmão da igreja, por alguém que vem nos amparar, que é ombro, para que possamos chorar. Mas esse amadurecimento nos auxilia a considerar a trindade no nosso relacionamento. Não é apenas com Cristo, não é apenas com Deus Pai, o Criador, mas é por meio de Cristo, ministrado pelo seu Santo Espírito em nossos corações, que temos acesso direto ao Pai. Ok? Está valendo as perguntas também, hein? Pode levantar a mão. Pneumatologia. Tudo que o Pai tem é nosso por meio do Filho. E tudo que o Filho tem, o Espírito Santo nos aplica, pois assim como o Pai, por meio do Filho, nos concede a salvação, assim também o Espírito Santo a aplica a nós. O que Calvino está falando? Que aquilo que nós recebemos de Deus é por causa, sim, do sacrifício de Cristo. Foi Ele quem o fez. Mas só temos condições de receber e entender essas coisas por causa dessa imputação do Espírito em nossos corações. Senão nós não conseguiríamos considerar o amor e o cuidado de Deus por nós. Ele continua, não é sem razão que o apóstolo Paulo, ao falar da graça de Cristo, a atribui ao Espírito. Pois, embora o Pai seja a fonte de todos os bens e o Filho o canal pelo qual eles fluem até nós, ainda assim, o Espírito é aquele que os distribui e os torna eficazes em nós. Portanto, a salvação é obra do Pai, mérito do Filho e aplicação do Espírito Santo. Sem o Espírito, a redenção permanece ineficaz. Com ele, torna-se viva e poderosa. Assim, o Espírito é chamado de Espírito de adoção, porque nos cela a graça do Evangelho no coração. Esse Espírito é aquele que realmente faz a obra ser viva em nossos corações. Não é apenas de ouvir, não é apenas de saber que aconteceu, ocorreu. E quantos por aí não sabem que Jesus Cristo realmente existiu? E quantos por aí não conseguem negar que existe um ser criador? Mas o que nos leva a considerar Deus, o que nos leva a reconhecer o sacrifício de Cristo como eficaz, é essa aplicação da fé que o Espírito exerce em nossos corações. Então, obra de Deus, mérito de Cristo, aplicação do Espírito na vida de cada cristão. Nós precisamos olhar para Ele e ter esse relacionamento intencional também com o Espírito, consciência de que Ele que nos guia no nosso avanço, no nosso amadurecimento cristão. Ele atua também na soteriologia.
Aí a gente bota essas palavras difíceis só para fazer charme, viu? Aí eu botei ali, ó. Ele atua na salvação. O Espírito Santo e soteriologia. Como vimos nesses vários textos que nós lemos, o Espírito Santo tem um papel definido no plano da salvação, juntamente com o Pai e o Filho, pois ele atua na santificação, sendo a continuação da obra salvadora na vida do crente. Ele é o poder vivificador que opera o milagre da regeneração, conforme enfatizado na conversa de Cristo com Nicodemos. Então, quando somos salvos, quando o Espírito nos regenera para entender o Evangelho e nos desperta a fé, ele vem e habita em nós, confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, essa salvação só tem condições de ocorrer porque o Espírito, uma vez, veio e nos trouxe essa consciência. Mas não para aí. No processo de santificação, é Ele também quem avança, nos abrindo as mentes para os nossos pecados, nos abrindo entendimento sobre a vontade de Deus, sobre em que momentos nós temos sido relapsos, acomodados. Esse Espírito, quando nos submetemos a Ele, quando buscamos não entristecê-lo, quando buscamos esse relacionamento intencional, ele nos abre as vistas das nossas falhas. Rápido testemunho. A gente olha, tem que olhar muitas vezes para a nossa história e perceber o quanto Deus tem mudado o meu e o seu coração. Recentemente eu estava lendo um livro do Dostoiévski, Notas do Subsolo. Eu nunca vi um livro que falasse de forma tão escrachada sobre a ruindade humana, a maldade humana. Eu li um outro livro dele, que é O Idiota. E às vezes a gente se via, né? Olha só a característica nesse personagem, olha a característica minha nesse outro. Mas nesse do Dostoiévski eu fiquei envergonhado ao ler. Porque eu vi um homem tão mau, tão ruim, tão egocêntrico. E eu falava, sou eu. E só por causa do Santo Espírito eu tenho condições de fugir a esse ser tão caído e tão corrompido. Então esse Espírito, ele não só nos chama a atenção e nos leva a considerar que Deus existe, que nos ama e que há salvação no nome de Cristo, mas ele nos leva a abandonar a velha natureza. Por causa da nova natureza, não é por mérito meu, porque senão seria só por vaidade, seria só por egocentrismo, querendo me aparecer diante dos outros que eu ia tentar ter um tipo de comportamento social aceitável. Mas não. O Espírito Santo nos guia nesse processo de desvencilhamento, de despir-se do velho homem e nos revestimos da nova natureza e crescer à imagem de Cristo. Ele atua nesse processo de salvação e crescimento em santificação. Ele atua também em meio à igreja, pneumatologia e eclesiologia. O Espírito atua no corpo de Cristo em ministérios, pois somente pelo poder do Espírito Santo a igreja pode cumprir sua fidelidade. O Espírito Santo opera pelos ministérios, concedendo dons espirituais, que são quaisquer habilidades autorizadas pelo Espírito Santo e usadas na igreja de Cristo. Como a Juliana leu, a gente tem um Espírito que nos guia de várias formas, à exortação, ao consolo, a abençoar, a socorrer, a piedade. Ele guia a sua igreja em meio ao seu ministério, ao evangelismo, à anunciação das boas novas que precisamos exercer constantemente. Ele nos guia tanto em meio à igreja, como também como igreja em meio ao mundo. É esse Espírito que nos habilita e nos capacita a continuar nos encontrando. É interessante que quando a gente pensa nisso, uma das evidências que Deus ainda tem dado oportunidade para que o homem se converta, ainda tem dado oportunidades para que mais pessoas se acheguem ao seu reino, é a presença da igreja. É evidência clara que o seu espírito ainda não foi retirado. Essa é uma evidência física, geográfica, de que Deus continua chamando pessoas à salvação. É por meio da igreja que ele trabalha cada um de nós junto à igreja e por meio de nós diante do mundo, para salgar, para iluminar, para alcançar outras vidas. O Espírito Santo é quem faz isso. É uma obra de amor de Deus, é mediante o sacrifício de Cristo, mas é aplicada em nós pelo Espírito. Também nos dá a consciência da ressurreição e das coisas dos últimos dias, pneumatologia e escatologia. O Espírito Santo, que sempre operou na vida do crente, operará ainda na ressurreição. A ressurreição é o ressurgimento do corpo e sua reunificação com espírito e almas. Alguém tinha levantado a mão? Voltando? Só um comentário sobre esse último tópico que você colocou, da igreja. Tem um livro interessante, chama Deus Desconhecido, não sei se você conhece, do Franchan.
E aí ele faz uma pergunta no livro que é bem interessante, que é exatamente isso. Ele fala, se o Espírito Santo se retirasse hoje da igreja, o que a gente faria diferente? Né? O que a gente faz? A gente sabe que só faz porque o Espírito Santo está na igreja. E é uma pergunta muito... Eu parei para pensar sobre isso. Se ele fosse embora, será que a gente continuaria fazendo exatamente as mesmas coisas que a gente faz ou a gente mudaria? E qual foi a sua conclusão? É que a gente automatiza tudo que a gente coloca na mão. Essa foi a minha conclusão. A gente se torna tão automático que a gente executa achando que basta só fazer. Se ele saísse, a gente automatizaria as coisas achando que estava fazendo pelo Espírito Santo. Basta só fazer ou basta só falar, né? Ontem à noite eu estava conversando com o pastor Davi, uma brincadeirinha que, usando o chat GPT, não, foi o Grok. Eu peguei o Grok, peguei essa aula e mandei para o Grok. Grok, analise de forma pedagógica e reformada e bíblica, assim, se a aula está equilibrada. E o Grok respondeu, está muito bom, parabéns, estou orando por você. Aí o pastor Davi considerou exatamente isso. Quantas vezes nós não somos essas IAs que falam, estou orando por você, irmão? E não está. O Espírito Santo é aquele que nos constrange dos nossos deveres, de orar, de cuidar, de amar, de interceder, de buscar conhecer a Deus, de buscar manifestar esse Deus na vida do irmão. Por nós mesmos, se esses não iríamos querer. Se o Espírito sai, provavelmente a gente ia manter o Grêmio. Provavelmente a gente ia gostar de fazer parte de uma associação local de moradores, de pessoas que têm uma moral elevada diante dos outros. Mas não haveria evangelismo, não haveria temor, não haveria vida, não haveria crescimento real. Só pessoas ensimesmadas vivendo no seu Grêmio. O Espírito Santo é quem nos constrange a viver a obra de Cristo, a anunciar o Evangelho, a querer que esse reino se desenvolva. Levantou a mão aqui? Eu fico pensando também com essa colocação do Jefferson, que o nosso coração é tão corrupto e enganoso. Nosso coração parece que ele tem um imã que atrai o pecado. Quando a gente fala do Espírito Santo sair da igreja, ele estaria saindo de nós, porque a igreja somos nós. E eu fico pensando como seria a nossa vida com essa atração que nosso coração tem pelo pecado sem o Espírito Santo. Acho que seria uma tragédia. A palavra é certa. Não tem uma melhor para colocar, é uma tragédia. A falta da presença de Deus, a falta da consciência de Deus, do amor dEle, da nossa expectativa nesse sentido, de vida eterna com Ele, de propósito, tudo isso seria arrancado. O Espírito Santo é que nos dá essa consciência também de propósito. Seria uma tragédia não termos essa consciência ou perdermos esse Espírito. Então, esse Espírito também nos traz essa expectativa da consumação de todas as coisas, da ressurreição que teremos em Cristo, essa expectativa de que estaremos eternamente com o Senhor. Por fim, ao estudarmos a doutrina do Espírito Santo, concluímos que adoramos um Deus que habita em nós pelo seu Santo Espírito, que a salvação completa nos é garantida em Cristo pela ação do Espírito Santo em nós, e que somos por Ele unidos como igreja, onde dons e ordens são para o testemunho e mútua edificação, não espetáculo. Então nós temos relacionamento com Deus, nós temos consciência de Cristo por causa do Espírito Santo. Nós temos segurança de salvação, nós temos condições de usar e anunciar esse evangelho como poder por causa desse Santo Espírito e comunhão uns com os outros e condições de nos exortarmos e esperar que o outro, por mais que confrontado com algo que ele não gosta, irá ouvir, talvez em 1, 2, 3 dias se submeter, né? A gente é mau, a gente tem um coração duro. Mas se submeter é por causa do Espírito, não é por causa da minha forma de falar, do meu logos, porque eu sou... Não, é por causa do Espírito que confronta esses corações. Quem nos une, traz ordem à igreja. E o objetivo dele é o quê? Benefício do reino, benefício da igreja e glória de Deus. Crescimento desse reino, mais pessoas sendo acrescentadas ao reino, mais pessoas sendo sacerdotes junto ao Pai, para a glória dele. Então ele não vai agir de forma... bobo, é para espetáculo, é apenas para encher balão. Ou seja, qual é a finalidade do balão? É enfeitar. Não é só para enfeite, ele tem uma finalidade clara. Crescimento,
bênção para a igreja, glória de Deus. Esses dons dele se manifestam nessa direção. Aplicação. Assim, devemos ter consciência de nossa relação com Deus Pai, Deus Filho e com o Espírito Santo, buscando não entristecer o Espírito, andar no Espírito e testemunhar com ousadia. Não entristecer o Espírito, sim, renegar o velho homem, abandonar pecados, buscar dia após dia crescer a imagem dele, como? Andando nele, por meio de orações, busca na palavra, devocional, relacionamento com a igreja, o corpo de Cristo, buscar a presença de Deus e testemunhar com ousadia. Afinal, fomos chamados para isso, salgar o mundo, ser luz, anunciar as boas novas que têm condições de salvar o homem. Esse é um resumo geral, bem planando assim por cima, do que estuda a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, que é algo que é tão importante para a vida cristã. Mandei para vocês esse documento, vocês vão poder conferir os textos novamente, olhar lá no rodapé quem são esses autores que o pastor citou aí, quais são os livros, e exorto a vocês, queiram conhecer cada dia mais a respeito da palavra, e conheçam cada vez mais desse Santo Espírito que nos traz a fé, nos regenera para recebermos Cristo Jesus como nosso Salvador. Amém? Meio-dia, olha só, a aula foi redondinha, cara. Perguntas antes da gente orar? Lá atrás, Anne. Na verdade, eu não tinha uma pergunta específica. Na verdade, eu tinha um pedido para você e para a Assembleia. A aula está doutrinariamente correta, mas eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de partilhar alguma aplicação concreta. Eu acho que isso traz vida, traz cor para o ensinamento, e todos nós somos desafiados a desenvolver um relacionamento mais íntimo, mais sincero, mais frequente com o Espírito Santo. Deus presente na nossa vida aqui, nesse momento, todos os dias, onde quer que a gente vá. Amém. Alguém gostaria de compartilhar? Isso tem que ser muito simples. Como o que eu falei, eu me senti totalmente constrangido a respeito de quem eu era, lendo um livro a respeito da falência humana. E me alegrei demais ao perceber que se estou melhor hoje é por causa do Espírito, não é mérito meu. Então, vamos partilhar desse testemunho. Quem gostaria? João, quer falar primeiro? Eu não sei se é uma pergunta apropriada para o meio-dia, mas a gente fala muito, na verdade, alguns anos atrás, teve um livro que ficou muito famoso chamado Bom Dia, Espírito Santo. Sem entrar no mérito do livro, a gente percebe que algumas alas do protestantismo dão uma ênfase muito forte num relacionamento com o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. No Espírito Santo como uma pessoa relacional. E aí, a minha pergunta, especificamente, nesse contexto, a gente deve buscar experiências com o Espírito Santo e quais tipos de experiência, ou não, ou sim, ou qual que seria um balizador para a gente ter uma vida devocional saudável nesse sentido, equilibrada e... Não conheço esse livro, então não sei se vou conseguir trazer a resposta na direção que você está falando. Mas buscar experiências com o Espírito Santo envolve buscar esse amadurecimento e conhecimento de Deus e a imagem de Cristo. Não se torna isolado. Quando eu percebo que eu tenho frutificado a imagem de Cristo, manifestado as virtudes de Cristo, eu tenho que reconhecer que isso é por causa do Espírito Santo. Talvez de experiências, não sei se é isso que você está falando, né, de experiências espirituais, acredito que nós devemos crer que elas existem, mas esse não é o mais importante, eu testificar de experiências espirituais para fortalecer a minha fé. Ele, Deus, que é o dono desse Espírito e que age com esse Espírito, Ele sabe onde eu preciso ou não ser fortalecido. Mas eu acredito também que, como a Anne falou, nós precisamos partilhar dessas experiências, desses consolos, porque é isso que enriquece e fortalece a igreja. Experiências que eu já contei aqui em devocionais ou em sermões, de como... eu acho que o mais espiritual possível, né? A gente pega do espiritual e traz para o material. Era um grupo de oração que eu tinha na minha juventude, tinha acabado de tirar a carteira, e nós nos reuníamos sempre após o culto para orar. E nos irmãos que iam chegando na igreja, a gente queria falar, né? E tinha um rapaz que ele não era cristão.
E a gente orava por ele, pedimos a Deus para visitar ele, ligamos para ele, tentamos marcar de visitar. Ele falou, não, pode vir. Pegamos o carro, oramos, pegamos o carro, eu estava dirigindo, eu lembro que eu tinha acabado de tirar a carteira. E fomos lá em Taguatinga Sul, para visitar ele. Só que a gente não tinha endereço, não tinha nada, só sabia por rumo de onde ele morava. E a gente parou o carro na Comercial, no Comercial Sul, numa vaga que abriu. Eu falei, vamos parar aqui e a gente tenta ligar para ele, que ele não está atendendo. Ficamos lá parando. Quando ele atendeu, ele deu o endereço. Era a porta da vaga que a gente tinha parado. Então abre a porta que a gente está entrando. E a gente subiu. E a gente teve um tempo muito bom lá de oração com ele, começou a frequentar a igreja. Aí fala assim, nossa, vocês precisavam disso? Eu acredito que foi um carinho de Deus nesse sentido, do Espírito guiar a gente para lá e falar, vocês estão fazendo o que eu quero. Mas não preciso disso. A gente já fazia, a gente queria isso para a honra e glória dele. Estávamos e saímos de lá alegre, eu posso testemunhar dessa ação do Espírito, mas eu preciso buscar. Não, eu só vou quando alguma coisa extra material acontecer. Não. Baliza é a palavra. Se a palavra mandou anunciar, se a palavra mandou orar, interceder, ela é a baliza. E essas experiências podem e devem acontecer, mas não acho que é algo que a gente tem que buscar acima de tudo. Pode. A palavra de Deus diz, andai no Espírito e não satisfazeis as vontades da carne. Né? Andar no Espírito, que eu entendo, que eu experimento na minha própria vida, eu estou muito longe de alcançar a plenitude disso, engatinhando, mas não existe coisa mais maravilhosa do que você buscar a Deus através do Espírito do Senhor e ver e ouvir Ele te direcionando, Ele te mostrando aquilo que você pisa na bola, o seu pecado, as suas falhas, mas também o cuidado de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus. Então, essa intimidade, eu diria que é fundamental para nós e que a igreja hoje perde muito, perde demais, não buscando essa intimidade com Deus através do Espírito, que nos leva a conhecer a plenitude da vontade de Deus e da verdade de Deus. Que nosso ser seja realmente conduzido pelo Espírito Santo. Porque se a gente não permitir, Ele não vai agir. Ele vai permanecer, né? Então, eu diria que a vontade do Pai e do Filho é que nós clamemos cada dia mais pela presença do Espírito de Deus na nossa vida, nos conduzindo a toda a verdade. Amém. Então, João, não sei se eu respondi. Um outro exemplo bíblico, Simão o Mago. Gente, está tendo manifestações espirituais ali muito chamativas, mas não é sobre isso. Ele queria que essas manifestações acontecessem com a mão dele. E os discípulos, os apóstolos, repreendem ele, né? E fala, pede para Deus para ver se Ele te perdoa. E ele até clama, não, peçam você. Então, eu acho que não é a questão de buscar as experiências e manifestações, não é sobre isso. Nós buscamos a glória de Deus. E à medida que caminhamos no Espírito, a gente reconhece isso na nossa vida, nas ações que Ele opera, transformando os nossos corações. Mas eu não preciso ver holofotes, placas, outdoors, e falar assim, é aqui. Eu acho que isso daí talvez pareça mais com Simão, o mago, querendo espetáculo. Tá bom? Vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor tem nos guiado a conhecer mais de Ti por meio da Tua palavra. Nós Te louvamos e bendizemos pelo Teu Santo Espírito que em nós habita. Nós agradecemos muito porque por meio da Tua palavra e por meio do Teu Espírito podemos crescer, abandonar o velho homem, ter consciência de quem nós somos diante do Senhor e assim Te adorar de uma maneira correta e assim nos desvencilharmos também dos nossos erros e pecados. Te louvamos pelo dom da vida que recebemos em Cristo Jesus. Te louvamos pelo Teu Filho que morreu por nós e que ressuscitou. Teu Filho que foi assunto aos céus e que voltará. Nós Te louvamos pelas promessas que o Senhor nos dá de vida eterna contigo. Sê com a Tua igreja, sê com cada um de nós. Desafia-nos, ó Pai, durante a semana, da forma como a sabedoria do Teu Espírito pode agir, para que possamos ser bons cristãos, anunciadores da Tua palavra,
Usa, ó Pai, do Teu Espírito em nossos corações para nos guiar à obediência. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Hoje à noite, 18 horas, continuamos com o sermão em Jeremias.